Mais e mais coisas estranhas acontecem em nosso planeta que muitas vezes permanecem inexplicáveis. Especialmente hoje em dia, quando há cada vez mais caos em nosso planeta e numa época em que a tecnologia moderna permite que informações como vídeos sejam disponibilizadas para o mundo inteiro em questão de segundos. Mais e mais coisas estranhas parecem estar acontecendo. No vídeo de hoje, apresentaremos a vocês 7 coisas estranhas que estão acontecendo no mundo atualmente. Você faz novo tipo de ímãs. Os cientistas descobriram recentemente um novo tipo de ímã escondido em um composto de urânio. O composto chamado USB2, nos círculos científicos, é composto de urânio e antimônio. Este novo tipo de ímã, chamado de ímã de um só ímã, é novo na medida em que produz magnetismo de uma maneira completamente diferente de qualquer outro ímã conhecido pela ciência moderna até hoje. O novo estado magnético é devido a uma forte atração magnética entre os elétrons em um material estratificado, o que faz com que os elétrons organizem seus momentos magnéticos ou girem em um padrão antiferromagnético regular. A ideia de que tal antiferromagnetismo poderia ser desencadeado por um peculiar acoplamento de elétrons em um material isolante foi prevista pela primeira vez nos anos 60, quando os físicos estavam explorando as diferentes propriedades dos metais, semicondutores e também dos isolantes. Esse tipo de ímã oscila entre estados magnetizados e não magnetizados com muito mais facilidade do que os ímãs regulares. Animais marinhos mortos. Um vídeo dramático postado pelo youtuber The Fisher Whisperer mostra milhares de peixes mortos ou moribundos nas margens de um rio no Texas. O youtuber disse no vídeo que ele estava em Matagorda, Texas, em um rio que deságua no Golfo do México, quando uma enorme quantidade de peixes apareceram e depois morreram. De acordo com Steve D. Lightfoot, um porta-voz do Departamento de Parques e Vida Selvagem do Texas, o Departamento de Parques e Vida Selvagem está atualmente investigando a matança maciça de peixes. Lightfoot diz que houve mortes de peixes semelhantes na mesma área, causada por baixos níveis de oxigênio dissolvido na água. Ele diz que o antigo canal do Rio Colorado esvazia-se no Golfo do México e que os homens entram frequentemente no canal do rio em grande número a partir do Golfo, o que pode baixar os níveis de oxigênio dissolvido na água. As algas também podem contribuir para o esgotamento do oxigênio, disse ele. Nutrientes e escoamento agrícola, tais como o nitrogênio, podem estimular o crescimento de algas e, quando as algas morrem, sua decomposição consome oxigênio mais rapidamente do que pode ser trazido da superfície, de acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica. Como resultado, peixes, caranguejos e camarões podem, infelizmente, sufocar. O youtuber ainda afirmou que esta é uma das coisas mais loucas que ele já viu em sua vida. Odores fantasmas. Fantosmia é um termo médico usado quando uma pessoa sente o cheiro de um odor que não está realmente presente. Fantosmia também é chamada de fantasma olfativo ou alucinação olfatória. Os cheiros variam de pessoa para pessoa, mas geralmente são desagradáveis. Por exemplo, cheiros como o de torradas queimadas são percebidos, ou cheiros metálicos e químicos. Problemas no nariz, como sinusite, ou doenças do sistema nervoso ou do cérebro, como enxaqueca, acidente vascular cerebral ou esquizofrenia, podem causar fantosmia. Isso também pode ser causado por lesões cerebrais ou convulsões no lobo temporal. Fronteira do Oceano Pacífico. Parece que os dois oceanos se encontram em uma parede invisível que não lhes permite fluir um no outro e misturar suas águas. Por que diabos isso está acontecendo? Os oceanos Atlântico e Pacífico têm densidades e composições químicas diferentes, incluindo a salinidade e outras propriedades. Você pode ver pela cor deles que eles estão longe de ser iguais. A fronteira entre os dois corpos de água com propriedades físicas e biológicas diferentes é conhecida como fissuras oceânicas. Haloclina são fronteiras entre corpos de água com salinidade diferente e são mais espetaculares quando os oceanos Pacífico e Atlântico se encontram. O famoso explorador Jacques Cousteau descobriu isto durante um mergulho profundo. Ele encontrou camadas de água com diferentes salinidades separadas, como se fossem uma película transparente, e cada camada tinha sua própria flora e também fauna. A haloclina ocorre quando a concentração de sal em um oceano
é 5 vezes maior do que em outro. A única diferença é que a haloclina é horizontal, enquanto a separação dos oceanos é vertical. A física diz que o fluido mais denso permanece na parte inferior e o fluido menos denso permanece na parte superior. Se este fosse o caso, a fronteira entre os oceanos seria uma linha horizontal, não vertical, e a diferença entre as salinidades se tornaria menos óbvia quanto mais próximas estivessem. Então, por que isso não aconteceu aqui? Primeiro, a diferença na densidade da água destes dois oceanos não é tão grande que um deles sobe e o outro desce. Basta que eles não se misturem. Outro motivo é a inércia. Uma das forças de inércia, a força de Coriolis, afeta os objetos quando eles se movem no sistema de eixos. Em termos mais simples, a Terra está se movendo e todos os objetos são afetados pela força de Coriolis, desviando-se de seu curso. Como resultado, os objetos na Terra não se movem em linha reta, mas no sentido horário, no hemisfério norte, e no sentido anti-horário, no hemisfério sul. O planeta precisa de um dia inteiro para girar em torno de seu próprio eixo. É por isso que a força de Coriolis só se torna ativa em longos intervalos durante furacões e correntes oceânicas, e porque a direção das correntes nos oceanos Atlântico e Pacífico é diferente, o que significa que não pode ocorrer nenhuma mistura. Outra diferença importante entre os dois oceanos é a resistência da ligação molecular, também conhecida como resistência à atração superficial. Os dois oceanos têm uma força de tensão de superfície completamente diferente, portanto, esses dois não podem se misturar. Relíquia de 4 bilhões de anos de idade a caminho de nós. Um enorme cometa, cerca de 130 quilômetros de diâmetro, está se precipitando na nossa direção da borda do Sistema Solar a 35 mil quilômetros por hora. Felizmente, nunca se aproximará a mais de 1 bilhão de quilômetros do Sol. Está um pouco mais longe da Terra do que Saturno. Chegará a este ponto no espaço em 2031. Os cometas estão entre os objetos mais antigos do Sistema Solar. São corpos gelados que foram lançados sem cerimônia para fora do Sistema Solar em um jogo gravitacional de pinball entre os maciços planetas exteriores. Este cometa é literalmente a ponta do iceberg para muitos milhares de cometas muito fracos para serem vistos nas partes mais distantes do Sistema Solar. Os pesquisadores sempre suspeitaram que este cometa deve ser grande, pois é tão brilhante a uma distância tão grande. Agora eles podem confirmá-lo. Tem o maior núcleo já observado pelos astrônomos em um cometa. Seu núcleo é cerca de 50 vezes maior do que os cometas mais conhecidos. Sua massa é estimada em 500 trilhões de toneladas, centenas de milhares de vezes maior do que a massa de um cometa típico. Os cientistas criam um núcleo atômico em forma de abóbora. Os físicos na Finlândia criaram um núcleo atômico em forma de abóbora que lança prótons em um raro tipo de decadência radioativa. O núcleo do átomo, o lutésio-149, tem a meia-vida mais curta de um grupo de elementos radioativos chamados emissores de prótons. De acordo com a Physics World, ele perde metade de sua radioatividade em apenas 450 nanosegundos. Físicos relatados na revista Physical Review Letters. O lutécio é um elemento raro da Terra que aparece em sua forma natural como um metal prateado com 71 prótons e 71 nêutrons. É normalmente encontrado junto com o elemento metálico ytterbium na crosta terrestre. Nos anos 80, os cientistas observaram que um isótopo de lutécio, uma variante do átomo, e com um número diferente de nêutrons em seu núcleo, conhecido como lutésio-151, decai e ejeta um próton de seu núcleo em seu estado de solo. O estado do solo é o nível mais baixo de energia que um átomo de elétrons pode ter, e sua configuração mais estável. A emissão de prótons é rara, e o lutésio-151 foi o primeiro isótopo observado a emitir prótons ao se decompor em seu estado de solo estável. Estamos vivendo em uma simulação? Vamos supor que nossos computadores se tornam cada vez mais eficientes e poderosos.
Vamos supor que em algum momento no futuro distante, construiremos um computador enorme do tamanho de um planeta. Um computador tão poderoso que pode simular todo o nosso universo e replicar toda a física, química e biologia que experimentamos no mundo natural. Além disso, se assumirmos que a consciência é a consciência independentemente de sua localização, em um cérebro orgânico ou digital, então, todas as entidades simuladas no computador que atingem a consciência experimentarão um mundo indistinguível do nosso. Você já sabe a matriz. Uma vez que nossos descendentes tenham construído tal computador, ele inevitavelmente vai criar incontáveis simulações de seres. Basta contar quantas criaturas apareceram e desapareceram nos videogames desde que desenvolvemos a tecnologia. Muito em breve, o número de cérebros conscientes simulados que vivem em um computador excederá em muito o número de cérebros orgânicos que vivem no universo real. Se este for o caso, restam-nos 3 possibilidades. 1. Nossos descendentes, ou outros seres inteligentes no universo, nunca serão capazes de desenvolver a capacidade tecnológica de simular fielmente o cosmos. 2. Nossos descendentes, ou outros seres inteligentes no universo, desenvolverão a tecnologia, mas optarão por não simular o cosmos. 3. A grande maioria de todos os seres conscientes, incluindo você, vive em uma simulação. O argumento da simulação é o mais recente de uma longa tradição de pensamento filosófico que questiona a última natureza da realidade que experimentamos. Ao longo dos tempos, os filósofos têm se perguntado se nossa realidade é a construção de um demônio malévolo ou se estamos vivendo no sonho de outra pessoa. Esta é a última forma de ceticismo e serve para nos lembrar que existem limites para a exploração empírica da natureza. Qual destes estranhos eventos que estão ocorrendo neste momento? E o que você acha mais preocupante? Você já ouviu falar de alguns desses eventos antes desse vídeo? Sinta-se à vontade para deixar aí as suas ideias sobre esse assunto nos comentários abaixo aqui do vídeo. E a gente se fala. Até lá. Tchau!